Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos apresentar aqui uma série de vídeos a respeito do marketing e especialmente como alavancar a sua empresa. Vocês podem ver mais sobre os nossos cursos e nossos eventos no site da Didatos, www.didatos.com.br, ou no nosso próprio pessoal, www.gioso.com.br. Bem, nessa série de vídeos nós vamos falar como que nós podemos fazer a sua empresa faturar mais dinheiro através de uma forma evidentemente ética. E normalmente tudo começa com a cabeça do dono da empresa. Então pensa bem, você teve ou não sucesso, você teve ou não fracasso. Isso depende do que está na sua cabeça. Eu digo isso porque muita gente acredita que o sucesso ou o fracasso depende do governo, depende da legislação, depende às vezes da concorrência, dos outros que estão ao nosso redor. E isso não é verdade e na grande maioria das vezes. Por isso que nós vamos falar bastante sobre o que vai na sua cabeça. Será que você é um cara de sucesso? Será que você é um cara empreendedor, realizador? Em relação a isso, nós podemos fazer a seguinte pergunta: o que é sucesso para você? Se eu perguntar agora, sucesso para você, o que vem na sua cabeça? Quando eu faço isso nas palestras e nos cursos, muita gente fala de sucesso com essas definições. Ou seja, eles falam de felicidade, de família, de finanças, de riqueza, prosperidade, realização pessoal. É isso que a maioria das pessoas falam em respeito de sucesso. Agora eu vou dar uma notícia ruim para vocês. Por isso que a maioria das pessoas não tem sucesso. Porque elas se esquecem que sucesso é muito mais simples do que isso. Sucesso, na verdade, é apenas isso aqui: obter os resultados esperados, desejados. Isso é muito simples. Quando uma pessoa deseja alguma coisa para ela, a maioria das pessoas, eu diria até 95% das pessoas, elas apenas querem o que vocês estão vendo aqui nessa apresentação. Elas querem ser felizes. Elas querem ter dinheiro. Mas agora eu pergunto para você: o que é ser feliz para você? Você quer riqueza. Você quer ter dinheiro. O que é ter muito dinheiro para você? O que é ter riqueza, ser próspero para você? A grande maioria das pessoas não fica rica porque não sabem nem quanto elas querem e nem quando elas querem tudo isso. Sucesso é exatamente atingir as metas. Se eu quero ter muito dinheiro, eu tenho que colocar na minha cabeça quanto exatamente de dinheiro eu quero e quando que eu quero atingir isso. Quando você conseguir treinar isso na sua vida, prazos, metas e quantidade do que você quer, começa a pensar nisso na sua vida. Quanto que você quer e quando? As coisas vão começar a mudar para você. Se você desejou alguma coisa, veja quando que você desejou isso e de quanto disso que você quer. As coisas vão começar a ficar mais fáceis para você. Nós vamos falar muito nesses próximos vídeos a respeito de sucesso, de dinheiro, de empreendedorismo. Eu gosto muito desse autor, é russo, foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, né? E ele diz essa frase muito importante: o significado da existência terrena não reside, como nós fomos acostumados a pensar, na prosperidade, mas sim no desenvolvimento da alma humana. Essa frase poderia ser analisada sobre vários aspectos. Ele diz que o significado de nós estarmos aqui na Terra não é só prosperidade, é mais do que isso. Mas se nós parássemos só na prosperidade, o que é ser próspero, hein? O que é ser próspero e o que é ser rico? Tem muita gente que é rica, mas não é próspera. Uma pessoa pode ser rica, ela pode ter muitos bens, ela pode ter muito dinheiro no banco, carros, casas boas, roupas, rica. O próspero pode ou não ter tudo isso, mas ele tem uma coisa muito diferente do rico. Ele compartilha o que ele tem com os outros. Inclusive na Bíblia, eu não sou uma pessoa religiosa, mas na Bíblia tem uma passagem onde Jesus Cristo entra num templo, numa igreja da época, e havia uma senhora que estava dando lá o dízimo, e ela deu uma moedinha. E veio uma pessoa muito rica, ridicularizando essa senhora, porque ela deu apenas uma moedinha. E ele fez, na época seria um checão, né, grande, de 1 milhão,
dizendo que eu sou um homem que estou ajudando bastante a igreja. Jesus pegou esse momento e disse, o seu dinheiro vale muito menos do que esse R$1 que ela deu aqui. Porque essa moedinha que ela deu pode ser que signifique o almoço dela ou um lanche que ela iria comer mais tarde. Esse 1 milhão que você deu é sobra para você. Ou seja, aquela senhora era próspera. Se você acha que você é próspero, pensa bem em coisas muito práticas. Você empresta o seu carro para os seus parentes ou amigos, você empresta sua moto, aquela casa na praia que você tem, que está parada 6 meses, 1 ano e você não vai, ninguém vai também. Se você deixa as pessoas usufruírem dos bens que são seus, você é uma pessoa próspera. Não estou dizendo que você está certo ou está errado de ser próspero ou rico, mas é isso que ele queria dizer. Mas ele foi além. Ele disse que não é só prosperidade. Ele disse que é o desenvolvimento da alma humana. Ou seja, para resumir isso, que poderia falar muito sobre isso. Você hoje é uma pessoa melhor do que você foi ontem. Hoje, você é uma pessoa bem melhor nesse mês, desse ano, do que você foi há 1 ano atrás. Isso é ser uma pessoa se desenvolvendo na sua alma. Para mim, isso é uma das coisas mais importantes, se não a coisa mais importante dentro de todo esse contexto que nós falamos de alavancar uma empresa, ter sucesso. Gente que não atinge o sucesso tem algumas características. Se vocês olharem esse slide, aqui no cantinho, nós temos aqui Luiz Fernando Garcia. Aliás, aconselho que vocês comprem todos os seus livros. Entra no site, no Google, Luiz Fernando Garcia, ele tem 3 livros. E ele fez uma pesquisa com pessoas que nunca conseguiram sucesso. Essas pessoas têm algumas características. 7. A primeira é ser cômoda. Ela muitas vezes acorda tarde porque ela quer ficar meia hora a mais. Ela deixa de fazer alguma coisa porque é muito longe, está chovendo, está muito sol. Comodismo. Pessoas que não chegam lá. Medo de mudanças. As pessoas têm muito medo de mudança. Os seres humanos têm 3 grandes medos. Um deles é o medo de mudança. O outro medo é o medo de morrer, como todos os animais têm também. E o outro medo é aquele medo de você ser preterido ou humilhado. É por conta do medo de mudança que você não comprou aquela casa que você quer comprar, é por conta do medo de mudança que você não casou ou não se separou. Outra característica é a prepotência, principalmente aqueles que acham que já sabem tudo, pessoas arrogantes que já sabem tudo. Uma outra coisa é a transferência de culpa, o locus interno. Externo seria aquela situação onde você coloca ou para fora ou para dentro. Se acontecer alguma coisa errada na sua empresa, tem muita gente que sempre quer achar a culpa em alguém. É o locus externo. Ele aloca fora dele a situação. Os locus internos alocam para dentro. O que eu poderia ter feito para ter evitado isso? Mesmo que alguém fez alguma coisa muito errada, queimou um aparelho, bateu o carro da empresa, ele errou, a culpa é dele. Mas eu penso, como eu poderia ter evitado isso? Por que eu coloquei isso aqui? Porque pessoas que têm muito locus externo, a maioria, dificilmente atinge o sucesso. Pessoas que treinam o locus interno conseguem atingir o sucesso de forma mais rápida. Não conseguem planejar, são pessoas que têm uma grande dificuldade em planejar. Eu te pergunto agora, você tem todas as suas metas, planejamento no papel, escrito no papel para esse ano, para o ano que vem, para 5 anos? A maioria não tem. 6 é desperdiçar tempo. Chega em casa, provavelmente vai assistir uma novela, vai assistir uma televisão. Eu não estou dizendo que não possa assistir televisão, mas já vou dizer para vocês, televisão, 90% do que passa é desperdício de tempo. Poucas coisas são boas numa televisão ou na internet. Fica navegando e se perde nessa navegação através do mundo da internet. Estão desperdiçando tempo. E trabalham sem paixão, perderam aquela motivação, aquele entusiasmo pelo seu trabalho. Eu vou dar 2 dicas bem rápidas. Se você perdeu aquele entusiasmo, analise se a perda do entusiasmo é por conta de você ou se a perda do entusiasmo é por conta da sua empresa. A sua empresa que está levando você a ficar desestimulado ou é a sua própria cabeça? Os estudos mostram que a grande maioria das vezes, o maior problema quando alguém perde a motivação é ele mesmo e não é a empresa dele. Se você tem muito dessas características, dessas 7 características, a chance sua de atingir o sucesso, ela diminui. Mas o Luiz Fernando Garcia também estudou pessoas de resultado.
pessoas que chegaram lá. E eles têm também 7 características em comum. A primeira característica dessas pessoas de resultado, pessoas que conseguiram sucesso, é que elas têm uma visualização, elas enxergam a mais do que a média. Ela sabe como será a empresa dela daqui 10, 20 anos. Outra característica das pessoas de resultado são que elas se desafiam constantemente. Vou fazer uma pergunta para você agora. Qual é o seu grande desafio para esse mês ou para esse ano? Outra coisa que elas têm, eles mantêm o foco. É aquela coisa de foco. Eu sou uma pessoa focada. Será que eu sou? É fácil. Você é aquela pessoa que já começou aquele curso de inglês ou de espanhol e não sai do primeiro estágio? Você é aquela pessoa que já fez matrícula na academia de ginástica? Matricula 6 meses, paga 6 meses, só vai o primeiro mês? Você é aquela pessoa que começa a ler um livro, não sai do primeiro capítulo? Você não tem foco. E se você faz isso com o livro, com a academia, com o curso de espanhol, você faz isso na sua empresa. Seja você empregado da empresa, seja você o dono dessa sua empresa. A quarta característica das pessoas que chegam lá são pessoas que têm um mapa de percurso. Elas colocam no papel a forma delas atingirem aquilo que elas querem. Não é tão simples, vou dar uma dica muito rápida. Hoje em dia, pessoas fazem um mapa de percurso com uma característica muito boa. Elas têm um famoso networking. São pessoas que conhecem o maior número possível de pessoas. Isto facilita a feitura do seu mapa de percurso. Uma quinta característica, o nome é estranho, mas não é tão difícil de entender, é a expectância e drive. Expectância é o seguinte, eles têm um desafio pela frente, eles contagiam a todos que trabalham com ele. Isso que é expectância, contagiar a equipe. E o drive pode ser dito como uma pulsão ou como uma energia. Essas pessoas têm uma energia tão acima da média que elas trabalham, no mínimo, desde os 12 anos de idade, 12, 13, 15 horas por dia, todos os dias, de segunda a segunda. Eles chegam a ser, às vezes, tão workaholic, eles chegam a ser, às vezes, tão obcecados, que isso pode se tornar um problema. Quando isso se torna uma obsessão para essa pessoa, ele já está com um problema na mão. Ele consegue mais sucesso, ele consegue resultado, mas a custa de quê? Às vezes da saúde dele, ou da sua família, ou da sua equipe. A sexta característica é que eles toleram ambiguidades e incertezas. Resumo, eles toleram pancadas da vida. Se eles tomam uma pancada, eles conseguem reagir e não se entregam. E a sétima característica que essas pessoas de sucesso têm é que eles têm um alto reforço para a autoestima. O que significa isso? Quando eles atingem o final, eles falam, yes, consegui. Isso faz com que eles novamente se desafiem a fazer uma outra atividade para que eles tenham o sucesso que eles tanto queriam. Então essas são as características das pessoas que conseguiram resultado. Se vocês quiserem saber mais sobre esses assuntos, vocês podem entrar no nosso site, geoso.com.br, podem estar no site também da Didatos. Temos alguns cursos para vocês lá, bastante importantes. Foi muito bom estar aqui com vocês. Veja o nosso próximo vídeo que pode trazer dicas muito legais para você. Até lá!